Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Abra seu coração, porque é pontuação. Alexandre, pontuação é meu karma. Pode ficar tranquilo. Repare só. Olhe o tamanho da matéria. Vamos fazer isto aqui, ó. Direcionar para as questões de prova, você vai ver. Não há a mínima chance de você errar uma questão de pontuação chegando ao final. Haverá partes, haverá blocos e você vai assistir a cada um deles com muito carinho. Então preste atenção aqui. Primeiro, quando que eu vou usar uma vírgula obrigatória? No período simples. Você se lembra, né? O período simples é aquele formado pela tal oração absoluta, por apenas uma oração. Então eu quero saber o seguinte, dentro dessa oração absoluta, dentro deste período simples, como é que eu pontuo? Quais são as vírgulas obrigatórias? Primeira, é quando você separa elementos com a mesma função sintática. Não entendi, Alexandre. Repare quando eu faço aqui, ó. Comprei carne, arroz, feijão. Veja que o sujeito aqui sou eu, sujeito oculto. E quem compra, compra alguma coisa. No caso, eu comprei carne, arroz e feijão. Então, tudo isto aqui completa o verbo comprar. É aquele que não pede preposição, é o transitivo direto. Então, tudo isto aqui é o objeto direto. Então, repare que cada um desses termos possui a mesma função sintática, objeto direto. Se eles possuem a mesma função sintática, veja, e aqui não estão separados pelo e, pelo ou pelo nem, a vírgula é obrigatória. Cuidado com um detalhe, aqui eu posso falar que eles estão em enumeração, tá? Essa linguagem é muito comum. Alexandre, por que eu posso falar que eles estão em enumeração? Porque eles possuem exatamente o mesmo papel dentro da frase, o mesmo papel sintático na oração. Todo termo que possui o mesmo papel sintático na oração, essa sequência desses termos, nós podemos chamar a tal sequência de enumeração. Então, um exemplo aqui a mais, só para você entender, ó. João, vírgula, José, vírgula, José, Maria, Maria e Pedro saíram. Veja só, veja só. Repare que sintaticamente agora, estes termos que estão em enumeração, sintaticamente qual é o papel? É o sujeito. É só fazer a pergunta. Quem foi que saiu? João, José, Maria e Pedro. Então, é um sujeito chamado composto, lembra? Então, se aqui, ó, estes termos, 1, 2, 3, 4, possuem o mesmo papel, a mesma função dentro da oração, nós chamamos aqui esta sequência de enumeração. Então, estes termos estão em enumeração, porque possuem o mesmo papel sintático na frase. E estas vírgulas aqui são obrigatórias, já que não apareceu o e, não apareceu aqui, né? Ó, aqui não apareceu o e, não apareceu o ou e não apareceu o nem. Porque se vier um deles, aí a vírgula vai ser proibida, ok? E veja, estamos falando de um período simples, de uma oração apenas. Porque quando o e, por exemplo, ligar duas orações, o enredo já vai ser outro. Então, cuidado que nem tudo que reluz é oiro, ok? Legal. Então, vamos que vamos. E a outra, quando eu separo, repare só, elementos ou termos com funções sintáticas diferentes, eu também sou obrigado a virgular, a colocar a vírgula. Por exemplo, ele, grande homem, partiu. Você se lembra deste cara aqui, não lembra? Este cara esclarece, né? Explica quem é ele. Então, sintaticamente,
nós chamamos este malandro de aposto. Que tipo de aposto ele é? É o aposto explicativo. E com a presença do aposto explicativo, o sinal de pontuação ele é obrigatório. Repare que aqui eu poderia usar as vírgulas, como fiz, poderia usar travessões ou poderia usar parênteses. Não há qualquer tipo de empecilho. Tá legal? Então, separar o aposto explicativo, aquele termo esclarecedor, é uma obrigação sua. Além disso, João, venha logo, meu filho, tá esperando o quê? Então, João, lembra? É aquele com quem eu converso. É o tal do meu interlocutor, é a pessoa com quem eu falo. Então, quando você representa o interlocutor na frase, que é o chamado sintaticamente vocativo, também a vírgula, separando o tal vocativo, a vírgula é obrigatória. Muito cuidado com isso. Aí agora, cuidado, outro cuidado, adjunto adverbial. O adjunto adverbial é qualquer termo que traga consigo uma circunstância. Pode ser de negação, não, pode ser de tempo, nunca, pode ser de lugar, aqui. Então, esses são os tais adjuntos adverbiais. Neste caso aqui, repare, eu tenho um adjunto adverbial, ó, ontem, de tempo. Mas aí você vai ter de acompanhar um raciocínio comigo. Vem comigo. Este aqui, ó, nesta semana, também é um adjunto adverbial, só que representada por dois termos. Morfologicamente, deixa de ser um advérbio e passa a ser uma locução adverbial, mas vai cair no mesmo lugar comum. Aqui também, ó, nesta semana ruim, é outro adjunto adverbial. Você está vendo que o tamanho do bicho está aumentando? Tudo bem. Este aqui também, ó, por meio do dono desta empresa. Este aqui também é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de meio. Por meio dele, houve mudanças, tá legal? Então é um outro tipo de adjunto adverbial. Aqui não nos interessa a classificação do adjunto adverbial, e sim a pontuação. E no último exemplo, tá ele aqui, ó, por meio do dono desta empresa. Mesma história, tá? Então agora você vai pegar um papel e vai anotar para o tio o seguinte: quando nós virmos um adjunto adverbial, seja pequeno, médio ou grande, não terminando, não fechando o período, ele vai estar deslocado. Quando ele fecha o período, último exemplo, houve mudanças por meio do dono desta empresa. Quando ele fecha o período, nós vamos falar o seguinte: ele está na posição normal dele, ele está na chamada ordem direta. Porque na ordem direta da sintaxe, o adjunto adverbial ele fecha, ele termina o período. Quando ele termina o período, concentra, a vírgula imediatamente antes dele é facultativa. Independentemente do tamanho do bicho, se é pequeno, se é médio ou se é enorme. Não depende de tamanho. Quando ele fecha, aí esta vírgula aqui, ó, ela é facultativa. Ok. Alexandre, e quando ele não fecha? Aí vai depender do tamanho. Ah, meu Deus do céu. Aí vou levar a régua. Vou levar uma régua para medir. Não. Você não vai levar a régua para medir. Você vai contar o número de termos. Repare agora o que eu vou lhe dizer. Modernamente falando, quando o adjunto adverbial, preste atenção, ele possui até, repare, 3 palavras, ele é considerado médio, mediano, de médio porte. Até 3. Então, se ele é de médio porte, no deslocamento dele, quando ele não fechar o período, quando ele estiver antes, a vírgula, vou botar aqui a vírgula em vermelho, separando-o, aqui eu já botei, né? Separando-o, a vírgula é facultativa. Então, vou repetir. A vírgula depois de ontem.
a vírgula depois de nesta semana e a vírgula depois de nesta semana ruim, estas vírgulas são todas facultativas. Por que são facultativas? Porque o bicho não é tão grande assim. Não assusta, não é tão grande assim. Até 3. Repare, estão deslocados. Eles não estão fechando o período. Não confunda uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hein? Então repare. Xandão, e se o danado for grande? Ah, meu filho, se for grande vai ter de botar a vírgula. Aí não tem jeito. E o que é grande, Alexandre? Grande, meu aluno, é com 4 ou mais termos. Repare que aqui eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos. O bicho é grande. Quando o bicho for grande e estiver deslocado significa não está fechando o período. Aí a vírgula. Separando, a vírgula vai ser obrigatória. Pelo amor de Deus, coloque isso no papel, que isso dá rolo. Isso gera derivativos, hein? Tô logo avisando. Aí depois fala que o tio não avisou, ok? Então coloque número, esse negócio de número, no final, antes. Cuidado com isso. Vem com o papai, acompanhe. Agora, além do que a gente já disse, com estas expressões, aí aqui é decoradinho mesmo, tem que decorar. Eu botei a listinha todinha no papel aí, no seu PDF. Imprime isso e decore. Aqui eu coloquei só algumas formas, né? Senão eu vou ficar até amanhã aqui. Então, com essas formas que explicam, que concluem, que ratificam, que retificam, que são expressões, as vírgulas são obrigatórias. Por exemplo, além disso, a saber, enfim, então, isto é, ou melhor, a listinha está completa aí no papel. Alexandre, então eu vou ter de imprimir mesmo, é? É lógico que vai. Você vai imprimir e vai decorar essas expressões. Alexandre, se eu não conseguir decorar, você vai. De tanto treinar, de tanto olhar, você vai. E um detalhe, hein? Elas aparecem. Cuidado, principalmente em reescritura de frases. Então aqui, gastou tudo. Ou melhor, quase tudo, eu tenho uma expressão chamada retificativa. Por que ela é retificativa? Porque eu estou retificando. Eu estou fazendo uma retificação. Não foi tudo. Eu vou melhorar, eu vou consertar, eu vou retificar. Quase tudo. Nesta situação com ou melhor, as vírgulas aqui, elas são obrigatórias. Repare, não só com o melhor, né? Com todas essas expressões que com todo carinho eu coloquei para você aí memorizar. Beleza? Aqui tranquilo. Quando aparecer, né, nome de lugar e data, para separar a data do nome de lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Nova York, o que seja, 23 de abril e por aí vai, esta vírgula aqui separando o nome do lugar, o nome locativo da data, esta vírgula também é obrigatória. Não é uma tendência de prova, mas é bom, né? Para você aprender a escrever e não dar mole por aí. Repetiu palavras, poderia encaixar, possuem o mesmo papel na frase. Muito, 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 isto aqui é advérbio, advérbio, advérbio. É adjunto adverbial, adjunto adverbial, adjunto adverbial. Mas para gerar mais um detalhezinho, quando você repete palavras, você tem de separá-las por vírgula. O dia tá lindo, 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 lindo. Então esse lindo, lindo, lindo até o inferno, você vai separar cada lindo pela vírgula, ok? E aqui, comprei um lápis, é a chamada zeugma. Alexandre, zeugma. O que é zeugma? Zeugma, vou colocar aqui,
zeugma. Zeugma é quando você coloca um termo subentendido que já fora apresentado. Normalmente é verbo, tá, meu aluno? Normalmente é verbo, pode ficar tranquilo. Repare que aqui, ó, está escrito, comprei um lápis. Você comprou uma caneta. Mas em vez de eu colocar comprou, eu vou colocar a vírgula no lugar do verbo comprar, deixando o verbo aqui subentendido. Quando você faz isso, você está criando zeugma. E o nome desta vírgula, que eu já falei para você, eu tenho certeza que eu já falei, o nome desta vírgula, que fica no lugar normalmente de verbos, tem um nome bonito esta vírgula, é a vírgula vicária, ok? Vicária é bom botar aí, vai que aparece numa provinha michuruca que você faça pelo Brasil e pode dar azar, tudo bem? Então até aqui, cuidado com este processo de colocar um termo subentendido e vai ter de usar a vírgula obrigatoriamente no lugar dele. Beleza? Então, repare. Aí, continuando, repare. Para evitar confusão em predicativo e adjunto adnominal. Alexandre, como assim? Repare. A mulher desesperada e a mulher desesperada, a ideia é totalmente diferente. Repare que a mulher desesperada, aqui não há vírgula, está vendo? Então, desesperada é um adjunto, ó, um adjunto adnominal de mulher. Já vai anotando, adjunto adnominal nunca se separa do termo a que se refere por sinal de pontuação. E aqui embaixo eu não tenho um adjunto adnominal, tanto que aparecem as vírgulas. Na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é um predicativo. No caso, um predicativo do sujeito. E, Alexandre, semanticamente, qual seria a diferença? Quando eu falo que a mulher é desesperada, é uma característica permanente dela, está sempre desesperada. Agora, como aqui eu coloquei as vírgulas, mudou a ideia e mudou a função. Já é de predicativo. Então, o que está escrito aqui é o seguinte: a mulher fugiu com o filho e estava desesperada. Na verdade, não que ela seja desesperada. A situação a deixou desesperada naquele momento. Então, para evitar, isso é, repare, uma característica permanente ou uma característica pontual da mulher, eu vou virgular. E repare, e ao virgular, a sintaxe muda de adjunto adnominal para predicativo. Ok? Casos proibidos, vem comigo. Quando que eu nunca vou usar a vírgula? Primeira baixaria. Nunca você vai separar o sujeito do verbo a que se refere por meio de sinal de pontuação. Não pode. Nem vírgula, nem travessão. Pense, não pode. Eu não posso colocar, por exemplo, uma vírgula, mesmo que o sujeito, cuidado com o que eu estou lhe dizendo agora, ele apareça posposto, ele apareça depois do verbo. Ele pode aparecer antes, ele pode aparecer depois, ele pode aparecer no meio, pode aparecer em qualquer lugar. Separar sujeito do verbo a que se refere, nunca, jamais, em momento algum. Vamos embora. Repare, não posso separar adjuntos adnominais, complementos nominais e adjuntos adverbiais que funcionam como complemento. Não entendi isso, Alexandre? Mole. Veja que aqui o artigo e o adjetivo, sintaticamente falando, eu vou colocar como AA. São dois adjuntos adnominais de aluno. Então, separar o adjunto adnominal do termo a que ele está ligado. Por quê? Porque são funções sintáticas dependentes. Então, são funções sintáticas interligadas. Separar termos sintaticamente ligados por meio de sinal de pontuação, jamais. Então, não separo o adjunto adnominal do termo a que ele está ligado. Vem comigo. Não separo o complemento nominal do termo a que ele está ligado por sinal de pontuação. Está dizendo tudo, meu aluno. Se completa a ideia do nome necessidade,
como é que eu vou separar o termo que completa do termo a que ele está ligado? Não tem como. Ele completa a ideia de necessidade, separá-lo por vírgula, só se eu quiser queimar meu filme. E a mesma história aqui. Quando eu falo cheguei ao curso é um adjunto adverbial. Mas só que não é um adjunto adverbial qualquer. Ele trabalha como complemento, ele passa essa ideia de complemento verbal, porque quem chega, chega a. Normalmente, esses adjuntos adverbiais com ideia locativa não podem ser separados por sinais de pontuação. Exemplos: cheguei ao curso, fui à festa, dirigi-me ao apartamento. Então, esses tais adjuntos adverbiais, normalmente com ideia locativa, que completam, ó, entre aspas, porque não são objetos, são adjuntos adverbiais, que completam a ideia do verbo intransitivo a que eles estão ligados, não podem ser separados por sinais de pontuação. Cuidado com esse detalhe aqui. Os objetos, o objeto direto e o objeto indireto, quando aparecem antes do verbo, veja aqui, ó, ela é o sujeito. Ela deu o quê? Amor, é o objeto direto, quem dá alguma coisa. E deu amor a quem? Aos filhos, é o objeto indireto. Repare que quando os objetos estão depois do verbo, nunca você vai colocar um sinal de pontuação separando esse objeto. Quando aparece depois do verbo. Agora, quando você faz a antecipação do objeto, quando você coloca o objeto, seja direto, seja indireto, antes do verbo, aí a vírgula, separando-o, no caso, neste caso aqui, né, a vírgula é facultativa, ok? Facultativa, desde que antes do verbo, porque se aparecer depois, ela é proibida. E aqui separar o agente da passiva, da locução verbal, né, que caracteriza a voz passiva analítica por meio de sinal de pontuação, também jamais. Veja que o agente da passiva é por ele, né? No caso aqui, é o agente que está dentro da voz passiva. É o agente da ação verbal na voz passiva. Por isso que ele é chamado de agente da passiva. Separar o agente da passiva do resto da oração por meio de sinal de pontuação, não. Não pode, ok? Legal. Então agora, partamos para um exercício. Vamos que vamos, acompanhe comigo. Falta tudo. 2 pontos. Repare. Falta o quê? Por favor, enumere para mim o que falta. Suporte para pesquisa, capacidade de treinamento de profissionais em números adequados. Falta também uma política que realmente identifique as intervenções que funcionam. Então, repare que depois dos 2 pontos, ele vai enumerar o que está faltando. Então, se ele vai enumerar o que está faltando, letra A, introduzir uma citação. Michuruca, não está introduzindo citação de ninguém. Letra B de bola, introduzir uma enumeração. Aí, melzinho na pepeta, pode marcar. Letra C, separar orações coordenadas. Está de brincadeira? Tem nada a ver com isso. Letra D, indicar surpresa, dúvida. Não, isso é interjeição. Letra E, realçar palavras ou expressões. Não é um realce, é uma mera enumeração. Então, letra B de bola, partamos para a próxima. Acompanhe. O isolamento da expressão de forma muito rápida, por vírgulas, preservaria a coesão e a correção gramatical do texto. Este vírus se espalhou de forma muito rápida em toda a América, repare, em toda a América do Sul. Ele está dizendo o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, este vírus se espalhou, repare, vírgula, de forma muito rápida, vírgula, em toda a América do Sul. Veja que aqui o adjunto adverbial, ó, de forma muito rápida, isso aqui é um adjunto adverbial modal, de modo. Ele está fechando, ele não está no começo, ele está no fim da frase.
Se ele está no fim da frase, ainda que apareça um outro adjunto adverbial aqui, que no caso é locativo de lugar, se aparece no fim, é uma facultatividade minha separá-los ou separá-lo pela vírgula. Então aqui, ó, as vírgulas preservaria, no caso isolamento, né? Preservaria a tal da coesão e da correção gramatical? Não há dúvida. Comentário certíssimo. Partamos para a próxima. A inserção de vírgula imediatamente após a palavra diretamente não comprometeria, ou seja, não geraria qualquer tipo de problema à correção gramatical do texto. Vamos achar, estamos onde? Depois da palavra diretamente. Ó, segundo o arquiteto de software de uma empresa não participante do estudo, o modo como a máquina aprende os padrões antes de começar a analisar compras interfere diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. Então, após diretamente aqui, ó, ele colocando a vírgula aqui, acompanhe, ele diz que não compromete, pode colocar como errado, por quê? Porque eu até, repare, poderia colocar o diretamente entre vírgulas. Compras interfere diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. Começar a analisar compras interfere diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. Agora, colocar apenas uma vírgula vai gerar erro gramatical, vai comprometer a estrutura gramaticalmente falando. Agora, se eu quisesse isolar diretamente por uma questão estilística e enfática, não haveria qualquer empecilho, não é o caso, por isso o comentário está errado. Agora a outra, a eliminação da vírgula logo após legais prejudicaria a correção gramatical do texto, mais ou menos assim, devido ao seu protagonismo e sua importância na organização e garantia da reprodução das normas legais. Meu aluno, isto tudo aqui, ó, é um adjunto adverbial de causa. Ó o tamanho do bicho. Se ele é enorme e está, ó, antecipado, não está na ordem direta, esta vírgula separando aqui, devido a seu protagonismo, é um adjunto adverbial de causa. E olha o tamanho dele. Se ele é enorme, a vírgula é obrigatória e ele fala que prejudicaria, o comentário está certíssimo. Repare a próxima. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se o trecho "todos merecem estes direitos" sem discriminação fosse substituído por "todos sem discriminação merecem". Não, aí, ó, isso aqui é um adjunto adverbial. Merecem estes direitos assim, modal, sem discriminação. Então, tem que botar outra vírgula aqui, ó. Ou eu coloco duas vírgulas ou não coloco nada. Então, repare, mesma história na B. Todos, vírgula, sem discriminação, tem que botar outra vírgula aqui, vai estar intercalado. Letra C, todos, vírgula, sem discriminação, vírgula, merecem estes direitos. Opa! Pode marcar. Letra D, sem discriminação, todos merecem. Está separando o sujeito do verbo. Sujeito do verbo, zero. Todos, vírgula, tá de brincadeira. Vou parar por aqui. Separando o sujeito do verbo, é zero. Me coloca grandão, Fabão. É isso. Próximo bloco. Continuar a pontuação. Pontuação não é mole, não. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.